Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Neste encontro debateremos as responsabilizações do presidente da República. Poder Executivo, responsabilidade. Esse tema é muito importante, ele tem inclusive uma relevância especial para a democracia brasileira, porque no contexto da Constituição Federal de 1988, houve dois presidentes com impeachment decretado. Isso não é legal, né? Independentemente de qualquer pretensão partidária, não é bacana, convenhamos. Vamos agora entender um pouco desta responsabilidade, um pouco, leia-se muito, né? Vamos matar isso daqui lá na hora da prova. Então vejam só, no que tange a responsabilidade do presidente, de largada, temos que lembrar que ele, presidente da República, pode praticar crimes comuns ou crimes de responsabilidade, né? E há regras específicas para um tipo de crime e para outro, regras no que diz respeito à tipificação como um todo, ou regras relacionadas ao procedimento propriamente dito. A gente começa analisando o crime comum. O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer um. Eu posso praticar, você também pode, o presidente também pode. Só que quando ele, presidente, pratica, incidem algumas imunidades, algumas prerrogativas, né? Algumas regrinhas muito especiais que num primeiro momento você vai falar, aí para com isso, deixa disso, isso aí tá cheirando impunidade. Não, é imunidade. Tem uma diferença, eu já posso te explicar, tá bom? A primeira prerrogativa que eu gostaria de trabalhar contigo, e olha, é uma prerrogativa específica do crime comum. Está lá no artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então entenda você uma coisa, o presidente da República só pode ser preso após sentença penal condenatória. Ponto. Ponto. Eu digo, você, especialmente você que tem um grande apreço pelo direito penal, cuidado. Cuidado, porque a prova vem cheia de rococó e diz assim, ó, o presidente foi preso cautelarmente, provisoriamente, né? Flagrante, não pode, não pode. O presidente da República, entenda, meu querido, minha querida, só pode ser preso após sentença penal condenatória. Importante lembrar disso daí. Importante lembrar. Antônio, mas assim, deixa eu ver se eu entendi. Ele, presidente, deu um tiro em alguém. O guarda viu, não pode prender? Não. Não pode. Ele foi pego lá em flagrante delito, torturando alguém, crime inafiançável, Antônio, estava arrancando a unha do cara com alicate, o mamilo, a ditadura fazia isso. Pode prender? Não. Ele só pode ser preso em sentença penal condenatória, é o que diz o artigo 86, parágrafo 3º. Não invente. Não invente. Tá bom? Show de bola. Agora, a segunda prerrogativa, eu vou pular direto aqui para o artigo, que é o 86, parágrafo 4º, que diz: o presidente, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso é muito importante e isso já foi cobrado, inclusive o 20º exame de ordem cobrou exatamente este dispositivo. Entenda você que quando o presidente pratica um crime comum, a gente tem que se perguntar, o crime tem a ver com a função ou não? Se não tiver nada a ver com a função, a responsabilização ocorre apenas após o final do mandato, e aí não corre a prescrição, evidente. Agora, se o crime tem alguma coisa a ver com a função, o crime é funcional, aí a responsabilização é imediata, e ela ocorre justamente durante a vigência do mandato. Então, exemplifico, até porque foi o contexto da prova. O presidente, ele manteve uma discussão com um primo, por motivo relacionado à herança familiar. E aí ele sacou a arma, deu um tiro, matou o primo. Esse é um crime comum? Sim, evidente, óbvio. Agora, é um crime relacionado à função? Não. Então a responsabilização ocorre apenas após o final do mandato. Apenas após o final do mandato.
Então ele, presidente, vai passar por todo o mandato sem responsabilização, fim do mandato, começa o negócio. E naturalmente não corre prescrição, né? Senão haveria uma benesse para ele, presidente. Agora imaginem vocês que o presidente da República, nessa qualidade, foi intimado para depor num determinado processo criminal. Lá chegando, ele mentiu, isso é crime. Só que note que agora é um crime relacionado à função presidencial. Nesse caso, meu caro, não tem choro nem vela, a responsabilização é imediata. Beleza? Então, show de bola. Eis o nosso artigo 86, parágrafo 4º. A explicação que vem aqui anteriormente também vem ao encontro do que eu estou lhe dizendo. E pronto. Agora entenda uma coisa. No crime comum, nós temos algumas regras específicas de processamento. Quais são elas? Acompanhe comigo. Primeiramente, alguém deve denunciar. Quem é que denuncia? Bom, quem denuncia o presidente no crime comum é o Procurador-Geral da República, né? Vamos tentar entender da seguinte maneira. Eu, Antônio, matei alguém. Quem é que me denuncia? O Ministério Público. Muito bem. O presidente matou alguém. Quem é que o denuncia? O Ministério Público também, mas na pessoa do Procurador-Geral da República, que é o chefe da instituição. É isso. Agora, não esquece que o presidente só pode ser processado se houver autorização de uma determinada casa. Qual casa? Atenção, Câmara dos Deputados. E ela faz a autorização por manifestação favorável de 2/3 dos seus membros. É isso aí, tá bom? Legal. Agora, perceba você uma coisa. Temos que considerar esse número, tá? Temos que considerar esse número. 513 é o número de deputados federais no Brasil. 2/3 disso dá 342. Ah, Antônio, capaz, jamais a banca faria a maldade de exigir que eu calculasse 2/3 na hora da prova. Pois já fez. Num contexto de crime de responsabilidade, cuja regra é idêntica, já fez. Então, atenção, tá bom? Agora, supondo que haja autorização, ele, presidente, vai ver o processo correr perante o Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, é crime comum. Crime comum é apurado no judiciário. Se eu matar alguém, eu serei julgado no judiciário. Ele, presidente, praticando um crime comum, também será julgado no judiciário. Mas aonde? Na mais alta cúpula do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele é o mais alto cargo do Brasil. Simples. Tem prerrogativa de foro. Gostemos ou não, tem prerrogativa de foro. Agora, lembre que com o recebimento da denúncia no Supremo, o presidente é imediatamente suspenso por 180 dias. Não tem clima, né? Não tem clima, naturalmente. E nessa condição, ele fica por 180 dias, então. Agora, se não for concluído o processo neste prazo, o que acontece? Ele volta. E o processo acaba? Não. O processo vai adiante, só que com ele de volta no cargo. Interessante, né? Muito bem. Agora as penas. Então, tudo isso serve para o final, apurada a culpa, aplicar uma pena, né? E essa pena é a pena do tipo. Ok? Show de bola. Pena do tipo. Ou seja, matar alguém, 6 a 20 anos. Ponto. É a única pena que eu sei. O resto, desculpa, não sou professor de direito penal, sou professor de direito constitucional. Atenção! Alguém deve estar se perguntando. Sempre perguntam, né, Antônio? Tá me dando palpitações aqui. Você disse que na vigência do mandato o presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício de suas funções. Sim, continuo reiterando. Então por que todo esse procedimento? Ah, por quê? Por conta disso daqui, ó. Crime funcional. Então, se o crime não é funcional, a gente entendeu. A responsabilização acontece depois do final do mandato. E aí não tem toda essa dinâmica que eu trabalhei com você. Aí é um juizão de direito, após uma denúncia feita por um membro do Ministério Público qualquer. Concorda? Contudo, se for um crime funcional, um crime relacionado à função presidencial, aí tudo se desdobra na sequência que eu coloquei para vocês aqui. O Procurador-Geral da República faz a denúncia, a Câmara autoriza, o Supremo julga e toca-lhe o negócio para frente. Beleza? Isso é o crime comum.
Agora, a gente tem que considerar o crime de responsabilidade, que não é qualquer um que pode praticar, não. Obviamente eu não me interesso pelo conceito de crime de responsabilidade, por enquanto me basta saber que crime de responsabilidade não é qualquer um que pode praticar, só pode praticar crime de responsabilidade aquele que tem algum tipo de comprometimento republicano. Eu não tenho cargo público, não sou eleito, agora ele é. Ele, presidente, deve explicações para a gente. Muito bem, o crime de responsabilidade nada mais é do que o impeachment ou impedimento. Impeachment ou impedimento. Né? Ok. Hoje está um pouco controvertido se esse crime tem natureza penal ou infração político-administrativa, não vem ao caso, não é isso que me parece interessante. Agora, a gente tem que saber quais são os crimes de responsabilidade, sim. Sim. Entenda comigo uma coisa. Eu não preciso para a prova conhecer os crimes comuns, naturalmente. Não para a prova em direito constitucional, né, que fique bem claro. Direito penal é outra coisa. Não vai perguntar a prova de direito constitucional sobre qual é o crime comum, blá blá blá, do presidente. Agora vai perguntar daquelas imunidades. Contudo, no crime de responsabilidade, eu tenho que conhecer. Sim. E você vai começar a ver agora comigo. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra, dois pontos, já veremos. Olha, quando o presidente da República toma posse, ele jura defender a Constituição. E na medida em que ele quebra esse juramento, ele falta conosco. Aquele dever republicano foi por água abaixo. Então ele responde, ele vai sofrer o impeachment, tá? Lindo. Além disso, atentar contra a existência da União. Essa daqui é muito fácil, atentar contra a existência da União. Entenda você que o presidente é o comandante da União. Se ele vai atentar contra aquilo que comanda, se ele está jogando contra o time, tira. É óbvio que tira. Ainda, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Então, são três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Se o executivo atentar contra os outros dois, tira de lá, né? De repente vem o presidente da República e acaba constrangendo o poder judiciário ou alguém, né, algum ministro. Nesse caso, obviamente, há uma responsabilização para ele, presidente da República, beleza? E a mesma coisa com o MP. O MP, se ele praticar um crime, aliás, se o presidente interferir no MP, tira ele de lá, beleza? Ótimo. Ainda, atentar contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então, quando o presidente assume, ele assume com um comprometimento de zelar pelo bem-estar da população. Não é um comprometimento daquele do tipo, passa lá em casa um dia, sabe? É uma coisa formal, ele jura defender a Constituição e zelar pelo bem-estar do povo. E esse bem-estar só se alcança na medida em que ele, presidente, garante direitos políticos, individuais e sociais. Tá bom? Excelente. Ainda, atentar contra a segurança interna do país. Atentar contra a segurança interna do país é obviamente uma causa de impedimento, né? Eu digo isso porque, vejam, o presidente não é o comandante das Forças Armadas? Claro que é. Se ele, com as Forças Armadas, não consegue manter a segurança interna do país, então tchau, tira ele de lá, tá bom? Tira ele de lá. Depois, atentar contra a probidade na administração. Olha, a gente entende todas as dificuldades, né, na condução da administração pública federal, a gente entende que não deve ser fácil governar um país, mas não me venha roubar, né? Poxa, vai me passar a mão nas partes? Não, o Collor caiu por conta disso, roubou. O Senado entendeu que sim, roubou, caiu, tchau, já era, né? Ótimo, ótimo. O Collor caiu por isso e a Dilma caiu por isso, atentar contra a lei orçamentária. Veja só, a lei orçamentária,
né? Há quem diga que ela nada praticou, que não houve crime, que foi golpe, enfim, agora está sacramentado, independentemente de qualquer posição política, o Senado, numa decisão soberana, veio e disse, ela praticou, né? Então cuidado com isso, isso na prova pode repercutir de maneira determinante. Atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, né? A única forma de forçar o presidente a cumprir as leis e as decisões judiciais é dizendo que se ele não cumprir, ele perde o cargo. Simples. Ponto. Tá bom? Show de bola. Olha, Antônio, eu tenho que conhecer as hipóteses? Tem. Você tem que saber. Obviamente você tem que saber. Tá? E entenda que essas condutas são todas, assim, super relacionadas à função do presidente. Já foi perguntado no quarto exame de ordem exatamente, né, uma dessas condutas, por exemplo, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e do MP, isso é crime de responsabilidade? É óbvio que é. Eu tenho que considerar. Só que ao mesmo tempo em que eu tenho que considerar, eu tenho que perceber o seguinte, o que é, meu Deus do céu, atentar contra a existência da União? O que é, meu Deus do céu, atentar contra a segurança interna do país? Atentar contra a probidade na administração? O presidente levou embora uma BIC. Ele atentou contra a probidade? Então, perceba algo que eu vou lhe dizer agora, super importante. Vamos lá. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então haverá uma lei melhor explicando essas condutas, melhor tipificando essas condutas que foram colocadas de maneira genérica no texto constitucional. Que lei é essa? Olha, essa lei é uma lei federal. Eu coloquei o número aí, mas Deus me livre, guarde Jesus desça na terra, você lê essa lei. Não vá ler a lei 1079 de 1950. Ela foi reinterpretada pelo Supremo, tem coisa que não vale mais, tem coisa que não foi recepcionada, esqueça, jogue no lixo, enterre na encruzilhada. Agora tem que saber que é uma lei federal. Ponto. E tem que saber a súmula vinculante 46, que diz a definição de crime de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Então, assim, obviamente, já está internalizado na tua cabeça que é a lei federal que define crime de responsabilidade. Ponto. Só que a prova vai tentá-lo assim. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná definiu X como crime de responsabilidade do governador. Pode? Não! Evidente não pode. Está escrito, definição de crime de responsabilidade é lei federal. Ai, Antônio, mas é crime de responsabilidade do governador. Não interessa. Não podemos ficar nessa insegurança. Olha, praticar X no meu estado é crime. No vizinho não? Como é que pode? O cara perdeu o cargo no estado vizinho por uma conduta que o meu está praticando aqui e não perde? Entenda a dinâmica do negócio. Tem que ter uma centralização. Essa súmula vinculante é determinante. Beleza? Dadas as hipóteses de crimes de responsabilidade, aí a gente vai para o procedimento do danado. E tudo começa com uma, evidentemente, denúncia, né? Pois bem, essa denúncia, ela vai ser feita por qualquer cidadão. Sim, qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode apresentar. Ah, mas não tem que ter 1 milhão, 2 milhões. Não, um cidadão. Lembrando que o cidadão é aquele que exerce direitos políticos. Muito bem. Só que essa denúncia só vai incomodar se houver autorização dada pela Câmara dos Deputados. E esta autorização é feita por manifestação favorável de 2/3 dos deputados federais. Né? Então, assim, ó, lembre, né? São 513 deputados federais. 2/3 disso é 342. A prova já perguntou. Um determinado processo contra o presidente da República,
né? Ele processa uma denúncia, melhor dizendo, por crime de responsabilidade. Ela foi recebida na Câmara de Deputados. Do total de 513, estavam presentes 400 e 260 votaram a favor. Não rola. Não rola. Antônio, quer dizer então que a danada da prova me cobrou primeiro o número de deputados, depois me fez pensar no quórum 2/3, e depois me obrigou o impossível para mim, que sou de humanas, que é fazer a conta de 2/3? Sim. Ah, Antônio, não dá desse jeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Força. Lembre que a Câmara quem dá essa autorização, inclusive, né, você deve ter visto no ano de 2016 uma votação na Câmara dos Deputados onde deputados foram autorizar a instauração do processo contra o presidente Dilma. E aí foi aquela encenação, né, pelo meu estado, pela minha cidade, pela minha família, pelo meu filho, por Nárnia, por Asgard, né, eu voto sim. Ou não, é um caos, um caos. Lembre que é a Câmara de Deputados. E aí, autorizado o processo, quem vai julgar é o Senado Federal. Senado presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque senador não sabe nada de direito. Não sabe o que é contraditório, ampla defesa, devido processo legal, prova lícita, ilícita, ele não sabe quanto é o prazo. Caiu domingo, meu Deus, não sei o que fazer. Né? Então quem vai conduzir o julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí tocamos o barquinho. Isso aqui não precisa ler, não para prova, pelo menos quiser ler, pode ler, mas não é um aprofundamento que eu reputo desnecessário. Agora sim, recebida a denúncia no Senado, você sabe, o presidente é suspenso por 180 dias. E nessa condição, fica aguardando o julgamento. Caso não haja a conclusão do processo em 180 dias, o presidente volta, ele retorna ao cargo. Beleza? E o processo segue adiante, naturalmente, normalmente. Show de bola. Mas aí, vejam que interessante. Temos as penas. Quais são as penas? Então, quais são e como foram, né? Diz o artigo 52, parágrafo único, que no crime de responsabilidade as penas são perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos. Com. Então, mamãe era professora de língua portuguesa. Mamãe está viva, tá? Às vezes a pessoa manda, pô, Antônio, que pena. Não morreu, ela está viva, era porque ela está aposentada. E mamãe me ajudou muito na minha alfabetização. Mamãe me disse que com é sinônimo de junto, ao lado de. Quer dizer, então, que o texto constitucional disse, são 2 penas, que se aplicam de maneira concomitante, sim. Só que no julgamento da Dilma Rousseff, o Senado dissociou. Aplicou apenas a perda do cargo. Apenas a perda do cargo. Não aplicou a inabilitação para a função pública por 8 anos. Antônio, como é que vai cair na prova? Então, sabe Deus, sendo muito honesto contigo, porque não tem até a gravação desta aula, e se tivesse, evidentemente, eu a atualizaria, um precedente confiável da FGV para dizer-lhe. Né? Então, assim, não existe uma questão na prova do OAB perguntando. Isso quer dizer que não vai cair? Não. Pode ser que pergunte, de acordo com o julgamento da Dilma Rousseff. E aí caberá a você entender como é e como foi. Eu digo isso para que você entenda uma coisa. Caiu lá. No crime de responsabilidade, as penas são perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos. Não vai dar esta por falsa, porque no julgamento dela foi diferente. Reserva, deixa ela de lado. E aí você vai fazendo aquela recomposição das coisas. Né? Anulou essa, afastou essa. Ah, o presidente será julgado na Câmara. Não, é Senado, anulou. Ah, tem que ter autorização de 1/3. Não, é 2/3. Vai anulando, até que as coisas te apontam para marcar aquela que restou. Tá bom? Show de bola. Lembre, contudo, que quem condena é o Senado por decisão favorável de 2/3 dos seus membros, o que quer dizer 54. 54. Tá bom? Então, atenção, show de bola, eis o crime de responsabilidade. Bacana? Legal.
Olha, esse tema é tranquilo, ele é provocante, ele é instigante e ele tem uma repercussão na prova, né? Então toda essa parte de responsabilização já foi cobrada. Já foi cobrada a questão da suspensão, 180 dias, você já sabe exatamente como fazer, tá bom? Bacana, né? Então toma cuidado, o 20º exame cobrou isso, depois você tem as questões, evidentemente, para ver, o 18º também, né? Este foi o que, inclusive, mencionou a questão dos cálculos, e tudo converge para estas considerações que a gente fez. Finalizando, algo que diz respeito à responsabilidade, está lá no artigo 83, que diz: o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Bacana, então. Se ele sair do Brasil por mais de 15 dias, já era, né? Sem autorização do Congresso, ele perde o cargo, tá bom? Tema finalizado, missão dada é missão cumprida. Ninguém te segura em termos de responsabilidade do presidente. Aposte nesse assunto porque ele é relevante. Obrigado, tudo de bom. Avalie a aula, por gentileza. Até outro encontro.